Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, feriado, dia 7 de setembro. E eu pensei, poxa, eu. Pessoal, espero que tenha saído o áudio no início, porque eu vi que meu fone não estava conectado. Enfim, dia 7 de setembro, feriado. E eu falei, gente, eu quero levar uma aula, mas eu não quero uma aula muito puxada. Por quê? Porque feriado, muitos estão em casa, com as suas respectivas famílias, descansando. Eu falei, eu quero uma aula mais tranquila. Uma aula que às vezes a pessoa não vai nem precisar pegar um caderno para anotar alguma coisa, porque a aula já vai estar bem tranquila, tá? Então, o que que eu decidi fazer? Eu decidi fazer mapas mentais, é isso mesmo. Mapas mentais do que a gente já viu até aqui. Então, em cada slide, em cada material, eu trago um pouquinho do resumo do artigo, daquilo que nós já vimos, daquilo que nós já passamos, de uma forma mais visual. E na aula de número 7, eu pretendo vir apenas com questões. O que que vocês acham? Depois coloquem nos comentários o que que vocês pensam dessa possibilidade. Fechou? Fechou. Pessoal, então vamos lá, para a gente ir bem rápido e objetivo, para não esticar muito. Primeiro ponto é acerca do servidor público. Gente, nós sabemos que o servidor público, puxando uma setinha, PF, né, uma pessoa física. O servidor público é aquela pessoa legalmente investida no que, gente? Legalmente investida em cargo de provimento efetivo. Nós sabemos que o cargo de provimento efetivo é aquele em que tem-se a aprovação no concurso público. Então, o servidor público é a pessoa legalmente, ou seja, é a pessoa que, dentro dos moldes da lei, está investida, tanto em cargo de provimento efetivo, quanto também em cargo em comissão, tá? Nós não podemos esquecer dos cargos em comissão. Bom, nós temos também os casos de caráter temporário, tá? Que o seu dispositivo legal está na Constituição, no artigo 37, no inciso 9, tá bom? Agora, quando nós nos deparamos com a figura do servidor público, nós também, então, obviamente, vamos pensar: essa pessoa vai exercer o quê, propriamente dito? O cargo público. Então, o que é o cargo público de acordo com o que nós já vimos? É um conjunto de atribuições e de responsabilidades. Ou seja, atribuições e responsabilidades que são cometidas, que estão acometidas àquele cargo, automaticamente cometidas a um servidor público. Porque pense melhor dizendo, o cargo público, ele tem as suas peculiaridades, tanto da sua atribuição, né, então o que está atribuído àquele cargo, e também as responsabilidades que o servidor ele terá naquele cargo. Então, são responsabilidades que são inerentes àquele cargo. Então, quando nós falamos dessas atribuições, dessas responsabilidades, o que que nós estamos falando? Um servidor, uma pessoa que vai, então, obviamente, executar esse conjunto de atribuições, esse conjunto de responsabilidades, tá? Bom, nós temos o regime jurídico de trabalho encontrado nesta lei, que é o Estatuto do Servidor. E quais são as suas características acerca da sua natureza? Sabemos que é criado por lei, sabemos também que é número certo, e também denominações e padrões de vencimento específicos. Ok? Ok. Então, essas são as características: criada por lei, número certo, denominação e padrões de vencimentos específicos. Dentro desses conceitos, como eu já havia dito a vocês, nós temos duas características deste cargo público. Ele pode ser efetivo, como também em comissão. Quando eu tenho efetivo, aqui embaixo, tá? Ele resulta do quê? De uma prévia aprovação do servidor no concurso público,
Ok, gente? Apareceu uma telinha para vocês? Se tiver aparecido, eu peço perdão, que sem querer eu passei o mouse aqui na barra de notificação. Mas, enfim. Então, nós temos o efetivo, que resulta dessa prévia aprovação, no quê? No concurso público. Tanto de provas ou de provas e títulos. Já a comissão é de livre nomeação, ou seja, não dependo de uma aprovação no concurso público. É livre tanto a nomeação quanto a exoneração. Tudo isso partindo do Poder Executivo Municipal. Passando dessa premissa, nós precisamos entender o que é emprego público. Cargo público nós já entendemos. Nós temos os efetivos, nós temos o cargo em comissão. Agora eu preciso entender o que é emprego público. O emprego público, qual também tão aparentemente quanto o cargo público, você tem o quê? Um conjunto tanto de atribuições e de responsabilidades. Então, o emprego público, nessa linha de raciocínios, possui a mesma característica no sentido de suas atribuições e responsabilidades. Como o cargo público, no emprego público também eu tenho esse conjunto. Porém, no emprego público, eu tenho essas atribuições e responsabilidades sendo executadas por um empregado público. Então, esse emprego público ele é exercido por quem? Por empregado público. Quando eu falo deste emprego público, deste empregado público, eu tenho a sua relação de trabalho regida por onde? Pela CLT e legislação correlata. Então, quando eu falo do emprego público, quando eu falo, vamos voltar, do cargo público, eu tenho um estatuto. Quando eu falo do emprego público, eu tenho como base principal a CLT. Ok. Aí eu te pergunto, quais são esses empregados públicos? Primeiro, agentes comunitários de saúde. Segundo, aos servidores pertencentes ao quadro permanente que contando com idade igual ou superior a 65 anos de idade. E aos servidores que encontram-se em fruição do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é aquele que se estende para todos. Nós sabemos que existem dois tipos, tanto o RPPS, que é o regime próprio de previdência, quanto o RGPS, que é o regime geral da previdência social. Ok? Bom, passando então desse entendimento, vamos para o próximo material. E deixa eu ver se vai aqui. Demorando um pouquinho. Acho que meu computador tá querendo ficar realmente entrar no feriado. Pronto. Pronto, voltou aqui, ó. Eu achei que o meu computador queria me deixar na mão. Na verdade, não o computador, né? Mas o site. Bom, falando ainda dos cargos em comissão ou também de livre nomeação e exoneração, como eu disse a vocês, são aqueles a serem ocupados por uma pessoa de confiança do prefeito em caráter transitório, que dá a entender o quê? Que vai transitar, ele não é fixo, ele transita por quê? Porque eu tenho uma exoneração a qualquer tempo. Cujo provimento, o que é provimento? Nós vamos falar mais à frente, mas vamos recapitular aqui. Provimento é a forma que aquela pessoa vai ingressar na administração. Então, eu tenho aqui o provimento dispensando a aprovação em concurso público, tá? Nos cargos em comissão, então, obviamente, nós também temos a tarefa de zelar pela essa transmissão e essa fiscalização da implementação das diretrizes políticas, ok? E como que nós temos a sua criação? Criado por lei, número, atribuições e remunerações certos e destinam-se aos servidores que venham exercer função de direção, chefia e assessoramento, ok? Bom, já o provimento é um ato administrativo. Nós vimos isso na última aula, então trouxe uma questão em que falava, é um requerimento administrativo? Não. É um ato administrativo, então é um ato da administração pública,
a cargo da autoridade competente. Então, através desse ato administrativo, você tem o preenchimento de um cargo público mediante a designação do seu respectivo titular. Nesse ato, o que vai conter? O nome do servidor, o cargo que ele passou a ocupar, tão obviamente, e o caráter de investidura. Como assim caráter de investidura? Nós vimos nas outras aulas que nós temos formas. Temos a forma originária, tá? E a derivada. No originário, eu tenho uma nomeação, ou seja, eu tenho aquela pessoa, aquele servidor, que ele nunca teve antes contato com a administração. Então, por exemplo, quando eu falo uma readaptação, eu estou falando lá no regime derivado. Regime não, na forma derivada de ingresso, ou seja, já tinha-se aquele servidor, aquela pessoa, já tinha um contato anterior com a administração e ele foi readaptado nela. Mas ele já tinha um contato anterior com a administração. Na nomeação, não. Lá é a primeira forma de provimento. Ou seja, qual o caráter da investidura e o seu fundamento legal, ok? Bom, o nosso último material aqui, a gente fala do concurso público, né? O concurso público é o mais conhecido por todo mundo, é que você vai prestar. É um procedimento formal que vai ter como seu objetivo avaliar aptidões e habilidades. E quando a gente fala dessa avaliação, essa aptidão, não podemos esquecer que eu não posso me confundir com o estágio probatório, tá? Cuidado. Você tem a finalidade de selecionar candidatos e propiciar o seu ingresso, ou seja, de acordo com aquela prova, de acordo com o desempenho daquele candidato, ele pode futuramente ter o seu ingresso nos cargos de provimento efetivo. Sabendo que não é automático, no sentido de não garante, a aprovação não garante aquele exercício, aquela nomeação, tá? A validade será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O concurso ele vai ser de provas ou provas e títulos. E também, como foi uma questãozinha que nós fizemos na nossa última aula, todos os candidatos com ou não deficiência, obrigatoriamente eles precisam realizar um exame para comprovar a sua aptidão, tanto física quanto mental. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem rapidinha, porque eu não queria realmente deixar passar batido. Essa foi a nossa aula de hoje. Não precisa nem pegar caderno, nada, nada, nada. É só ver e, pum, fechou, tá? Eu espero que todos venham ter um abençoado restinho de feriado. Até amanhã, porque provavelmente eu vou lançar aula 7 amanhã. E eu vou tentar trazer apenas questões. Fechou, pessoal? Fiquem com Deus. Ah, e uma coisa que eu não posso finalizar essa aula antes de falar, eu ia falar no início e esqueci. Gente, eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Porque são, gente, os comentários eu chego a me emocionar, não vou mentir. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque assim que eu liberar uma aula, vocês venham ser notificados dessa aula, tá bom? E muitas pessoas falaram que é a notificação preferida. Ai, gente, muito obrigada, realmente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, um ótimo restinho de feriado. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.